primeiro conceito que é importante abordar são os conceitos de erro, defeito e falha, que o Syllabus trata como 3 conceitos distintos. Uma pessoa ela comete um erro, um engano, e esse erro produz um defeito em um produto de trabalho. Por exemplo, um requisito, o próprio código. E esse defeito ele pode ocasionar uma falha no sistema em execução. Então, se por exemplo, o programador ele comete um erro ao escrever uma função que deve calcular a soma de 2 números. Ao invés de colocar o sinal de adição, ele coloca o sinal de multiplicação. Isso faz com que eu tenha um defeito no código, que é essa troca de sinal. Quando isso for para testes, o testador vai fazer um teste de sistema e ele pode entrar, por exemplo, com os números 3 e 3, né, para somar, e como o resultado que ele espera é o número 6, já que é uma soma. Mas como na realidade está sendo feita uma multiplicação, o resultado que o sistema vai dar vai ser o 9. Nesse caso, o sistema falhou, porque o resultado obtido é diferente do resultado esperado. Só que quando eu tenho um erro, eu sempre tenho um defeito. Só que eu tenho um defeito não significa que o sistema vai falhar. Por exemplo, se eu entrasse, ao invés de entrar com os valores 3 e 3, entrasse com os valores 0 e 0 e 2 e 2, o sistema não ia falhar, porque 0 mais 0 e 0 vezes 0 é 0, e 2 mais 2 e 2 vezes 2 é 4. Então, eu ia ter o resultado esperado e o resultado obtido equivalentes. Então, essa situação de teste, ela é chamada de falso positivo, porque eu acho que eu informo que o cálculo funciona, né, de 0 mais 0 e de 2 mais 2, mas na realidade eu tenho uma falha ali. Então, esse é um falso positivo. O contrário também é válido, eu posso ter falsos negativos. Eu posso ter ter um resultado obtido diferente do esperado, mas isso só aconteceu porque o meu teste ele não foi bem estruturado. Então, eu tenho um erro ali nos dados de teste. Então, por isso eu tenho resultados diferentes. E aí eu interpretei que o sistema falhou, mas na realidade o sistema não falhou. Quem falhou fui eu. Então, eu como analista de testes. Então, tem essa situação de falso positivo e falso negativo também. Um outro exemplo seria um formulário de sistema com campo observações. Digamos que neste campo observações eu digite um texto com 300 caracteres. Só que existe uma limitação no banco de dados utilizado que só permite que seja inserido textos de até 255 caracteres. Então, quando eu coloco mais que isso, né, no meu exemplo 300, o sistema apresenta uma falha. Eu clico no botão salvar formulário e nada acontece, né? O formulário ele não é salvo. Então, se quando eu for testar, enfim, todo mundo que usar esse sistema não entrar com textão, né, colocar textos curtos, 10, 20, 254, 255 caracteres, a falha ela não vai acontecer. Então, eu ter um erro é garantia de que eu vou ter um defeito, mas eu ter um defeito não é garantia que eu vou ter uma falha. Entendido essa questão, depois eu tenho o conceito de causa, raiz e efeitos. As causas raiz de defeitos são as primeiras ações ou condições que contribuíram para a criação dos defeitos. Então, o exemplo dado para esse no caso não é um exemplo que eu inventei, né? Os outros foram 2 exemplos que eu inventei.
Esse exemplo é dado pelo próprio Syllabus, que é o seguinte: supondo que se tenha um sistema com pagamentos de juros incorretos, né? Uma falha, devido a uma única linha incorreta no código, um defeito, e isso resulte em reclamações dos clientes. Aqui no caso, essa reclamação dos clientes, ela é um efeito, tá? A falha causa um efeito. Então eu tenho o erro, né, de dentro para fora eu tenho o erro, o defeito, a falha e o efeito. O código defeituoso foi escrito para uma história de usuário ambígua, devido ao equívoco do proprietário do produto sobre como calcular juros. Então, indo agora de fora para dentro. Efeitos são as reclamações dos clientes. Falha, o pagamento de juros incorretos pelo sistema. Defeito, cálculo incorreto no código. Defeito original, história de usuário ambígua. Erro, proprietário do produto cometeu ao escrever a história ambígua. Causa raiz do defeito original foi a falta de conhecimento do proprietário do produto sobre como calcular juros. Então, quando eu analiso as causas raiz do defeito, isso faz com que eu evite de produzir esse mesmo defeito no futuro. Nesse caso aqui, por exemplo, poderia ser um treinamento para o proprietário do produto sobre como calcular juros. Daí ele vai reescrever a história de usuário, o programador vai ter que escrever o código, eu como analista de teste vou ter que testar de novo para ver o sistema, para me certificar que essa falha de cálculo de juros incorretos não vai voltar a acontecer. E aí o sistema né, vai ser posteriormente liberado. Agora a gente entra no que é teste de fato, que é o primeiro item no syllabus. Então, ele define como uma maneira de avaliar a qualidade do software e reduzir o risco de falha do software em operação. Reduzir o risco de falha, ele não elimina o risco de falha. Por exemplo, se eu voltar àquele exemplo do formulário lá com o campo observações. Digamos que eu identifiquei a falha, né, dos 300 caracteres, mandei isso pro programador corrigir, ele corrigiu, né, deu o seu jeito, né, independente a forma como ele fez para corrigir isso, não importa. Digamos que agora ele trocou o tipo do campo e agora eu posso escrever uma observação com caracteres ilimitados. Enfim, resolveu a falha. Quando eu for testar esse formulário, vou testar, né, o programador corrigiu, me mandou para eu testar, testei e aprovei, tá funcionando. Agora eu consigo escrever um texto de 1000 caracteres ali no campo observações. Isso foi para produção, só que em produção alguma pessoa, algum dos usuários, na observação escreveu uma palavra entre aspas. Quando clicou em salvar o formulário, mesma coisa, o formulário ele não era salvo, nada acontecia. Ou seja, o sistema ele falhou por algum motivo que nem o programador, nem eu, o analista de teste, identificamos de antemão que poderia, né, uma possibilidade que poderia acontecer, alguém inserir aspas. A gente não pensou nisso, né, logicamente não testou, ele também não tratou essa situação. Então isso fez com que o programa viesse a falhar. Então passou por teste e teve a redução do risco de falha. Eu identifiquei ali os 300 caracteres, então agora eles estão escrevendo um textão adoidado em produção. Mas eu não verifiquei a questão das aspas. E isso fez apresentar falhas, então o teste reduz o acontecimento de falhas, mas ele não elimina. Situações não previstas, elas podem ocorrer, né? Essa situação da aspas foi uma situação não prevista nesse caso. Então,
nunca a gente vai conseguir prever todas as situações. A gente prevê um conjunto de situações e garante que para aquele conjunto de situações falhas não vão ocorrer. Objetivos típicos do teste pode incluir avaliar os produtos de trabalho. Os produtos de trabalho, de acordo com o sílabas, aquilo que os artefatos, podemos dizer assim, resultantes do trabalho, um requisito de sistema, o próprio código, tudo isso são produtos de trabalho. Outro objetivo, verificar se todos os requisitos especificados foram atendidos. Eu tenho lá um sistema de cadastro de clientes, então eu vou verificar se o meu requisito permitir cadastrar clientes foi atendido, o meu CRUD, né, permitir excluir clientes, permitir editar clientes, permitir visualizar os dados do cliente, permitir alterar os dados do cliente, né, eu vou verificar se cada um desses requisitos o sistema atende. Validar se o objeto de teste está completo e funciona de acordo como os stakeholders esperam. Então, objeto de teste, ele se refere àquilo que está sendo testado. Se eu estou fazendo uma revisão de documentação, por exemplo, o objeto de teste seria os requisitos. Se eu estou fazendo um teste de sistema, o objeto de teste é o próprio sistema. Então, vou verificar se ele está completo e funciona de acordo com o que os stakeholders, ou seja, as partes interessadas no sistema, esperam, né? Então, se eu tenho algumas regras de negócio de como as funcionalidades devem funcionar, sei lá, eu tenho e-commerce e quero frete grátis a partir de R$50. Então, eu tenho que testar não só se o pedido ali funciona, mas se eu também estou conseguindo o frete grátis a partir desse valor predeterminado, né, pelos stakeholders. Outro objetivo seria criar confiança no nível de qualidade do objeto de teste, né? Então, criar confiança, que tem bastante a ver com a questão de funcionar de acordo com como as partes interessadas esperam. Outro objetivo seria evitar defeitos. Então, se eu corrijo, por exemplo, se eu identifico um defeito que está ainda em nível de requisito, e corrijo esse requisito, uma história de usuário incompleta, ambígua, enfim, eu evito com que esse defeito se propague para outros níveis do sistema, como o código, né? Se eu corrigir uma história de usuário, antes de ela virar um código, esse defeito nem vai existir no código, vai existir só na história, né? Então eu evito defeitos. Outro objetivo seria encontrar falhas e defeitos. Os defeitos eu encontro a nível de documentação, digamos assim, considerando o código como uma documentação também. E as falhas seria quando o sistema está de fato executando, então eu encontro falhas e defeitos. Outro objetivo seria fornecer informações suficientes às partes interessadas para permitir que elas tomem decisões, especialmente em relação ao nível de qualidade do objeto de teste. Então, por exemplo, o que eu entendo disso aqui? Digamos que o sistema foi para teste e era um sistema de e-commerce, vou usar o mesmo exemplo. E aí nessa interação a gente ia liberar o cadastro de produto. Cadastrei lá um boné azul, escrevi o nome boné azul, inseri foto, o código e o preço. Cliquei em cadastrar, cadastrou. Abri a visualização do produto para verificar se todas as informações que eu entrei foram cadastradas corretamente. Verifiquei que o nome do produto não foi cadastrado corretamente. O sistema não está gravando ou exibindo, não sei se o programador vai verificar depois. Os acentos, ficou Boni azul. Então, só que eu tenho que entregar, só que esse sistema ele tem que ser entregue até o dia 15, e hoje é dia 13. Então, talvez não dê tempo
de eu reportar isso para o desenvolvedor corrigir, depurar o código para ver onde que está o problema, me devolver isso, eu fazer um teste de confirmação, isso ser instalado e, enfim, e os próximos passos. Talvez não dê tempo até o dia 15 de fazer toda essa logística. Então, eu vou informar, olha, o produto ele é cadastrado, o preço está certo, a foto está aqui, só que o nome dele está sem acento. Então as partes interessadas podem ver se é mais importante eu ter um cadastro de produto que não está 100%, mas que cadastra no dia 15, ou ter o cadastro bem certinho, com o nome correto, após o dia 15. Então eu forneço informações sobre a qualidade do software e baseado nessa informação eles podem decidir se vão ou não liberar o sistema mesmo assim. Outro objetivo seria reduzir o nível de risco de qualidade do software inadequado. Então eu reduzo o risco, né? Testando, tem uma redução de risco de qualidade de software inadequada. O último objetivo seria cumprir os requisitos ou normas contratuais, legais ou regulamentares. Cumprir requisito aqui eu já tinha meio que citado, às vezes ele é um pouco repetitivo. Normas contratuais, legais e regulamentares. Uma norma legal seria, por exemplo, na emissão de uma nota fiscal. Há um tempo atrás, passou a ser obrigatório na emissão de uma nota fiscal ser informado para o cliente quanto de imposto ele estava pagando sobre aquele produto que ele estava comprando. Então, isso seria uma norma legal e que sistemas de nota fiscal tiveram que cumprir, né, a partir de uma determinada data. Então, isso seria um exemplo de uma norma legal também que o teste verifica, né? O próximo tópico seria teste e depuração de código. O syllabus, ele me diz que a gente tem que ser capaz de diferenciar teste e depuração de código. Não, eu sinceramente não acredito que alguém tenha dúvida de que não é a mesma coisa, mas enfim, né, a gente tem que saber diferenciar. Então o que ele me diz? Ele me diz que a execução dos testes pode mostrar falhas causadas por defeitos no software, ok. E a depuração de código é a atividade de desenvolvimento que localiza, analisa e corrige esses defeitos. Então, né, os testes é feito lá pelo analista de testes, testador, né, enfim, alguém de teste, e a depuração ela é feita geralmente pelo desenvolvedor. Então, eu dei o exemplo ali do boné azul, né, no cadastro de produto. Eu achei esse erro, mando pro desenvolvedor, ele vai verificar por que esse acento ele não está sendo exibido. Ele vai abrir o banco de dados. Vamos ver se o problema é na hora de gravar o acento ou se na hora de exibir. Então, acesso o banco de dados e verifico, ali tá Boni ou tá boné. Se tá Boni, já identifiquei que o problema é na hora de eu gravar o dado. Se tá boné, provavelmente é na hora de exibir ou na hora de tu fazer a consulta, né? Ou na hora de tu exibir esse resultado. Então, a depuração, ela envolve a parte de localizar, analisar esse erro, e também ela envolve a correção. Aí quando ele me devolve, eu vou fazer um teste de confirmação, que eu executo mesmo, caso de teste, né? Eu vou de novo cadastrar um boné azul e aí vou verificar se esse boné azul agora tá entrando com acento. O próximo item é porque o teste é necessário. O material diz que porque pode ajudar a reduzir o risco de falhas durante a operação, a contribuição para a qualidade quando o defeito é detectado e posteriormente corrigido, e pode ser necessário para atender os requisitos contratuais
ou legais ou os padrões específicos do setor. Basicamente tudo que já foi dito antes, né? A questão de reduzir o risco de falhas, né? Reduzir o risco, reduzir, nunca eliminar. Contribui para a qualidade quando o defeito testado e corrigido, né? Porque se eu só testar e isso não for corrigido, não vai contribuir para a qualidade, né? E pode ser necessário para a questão lá dos requisitos, normas, e enfim, que é um dos objetivos de teste. Contribuição do teste para o sucesso. Esse aqui é a minha parte favorita. Que é o seguinte, esse aqui até eu vou ler na íntegra o que o syllabus diz, que vale a pena. Ter testadores envolvidos nas revisões dos requisitos ou no refinamento da história de usuário poderia detectar defeitos nesses produtos de trabalho. A identificação e remoção de defeitos de requisitos reduz o risco do desenvolvimento de funcionalidade incorreta ou não testável. Então, assim, se os testadores eles estivessem lá no início, envolvido lá no momento da revisão de requisito,